Eleito como senador, a primeira questão é propor algumas leis que mudem o status quo de algumas questões fundamentais que têm atrapalhado a evolução do nosso país. Por exemplo, propor o fim da reeleição. O fim da reeleição para presidente, o fim da reeleição no máximo de um mandato para cargos legislativos. Em outra oportunidade, assim que chegar a senador, propor o fim da indicação de ministros do STF pela presidência da República, para a gente eliminar essa influência e dependência de um poder com o outro. Além do mais, algumas questões de cunho menos macro, mas que são também muito importantes. É fato que um senador não consegue fazer toda a reforma tributária, precisa do executivo, precisa de uma grande discussão. Mas o nosso sistema tributário é tão complexo que um senador pode sim propor algumas coisas para simplificar. Simplificar a quantidade de impostos, a quantidade de guias que a gente preenche, fazer com que fique mais fácil gerar emprego e gerar renda nesse país e que a competição com outros países não fique tão em desvantagem. Além disso, fazer leis que facilitem a mobilidade urbana. Eu sou ciclista. Como é que a gente pode ter, no âmbito federal, a prioridade para a bicicleta na lei de trânsito, a prioridade para a bicicleta no incentivo prático das leis, mas ter o imposto de bicicleta mais caro do mundo? Um senador pode sim propor a redução de impostos e pode sim propor as questões que facilitem para os governadores e prefeitos fazerem ciclovias, criarem condições para que a mobilidade urbana utilize mais dos transportes sustentáveis, limpos e que são saudáveis do que a gente ficar preso no trânsito. Um simples senador pode fazer uma lei e que muda isso da noite para o dia. Além do mais, eu pretendo fazer propostas que vão de encontro a mudar, não fazendo uma reforma tributária, política como um todo, mas uma andorinha não faz verão é um ditado que faz sentido quando a gente fica pensando no macro, mas uma andorinha faz sim a revolução no seu cantinho. Um senador pode, como já disse, fazer propostas que mudem várias coisas e pode sim também fazer propostas para mudar a condição de consciência do voto distrital, do voto, por exemplo, eu sou um candidato do interior. Um senador pode propor a mudança de legislação para que a gente tenha um senador vindo do interior e não como hoje que a gente tem os senadores vindo todos da capital. Enfim, tem muitas coisas para se fazer. Como candidato, a gente tem muitas propostas e como eleito, a questão é chegar lá e já propor logo de cara aquilo que a gente tem como sonho, como desejo de viver num país mais justo e tendo a condição de senador, além de ter a capacidade de propor as leis que são fundamentais, a gente pretende fazer com que as discussões sobre as leis cheguem nas pessoas. Hoje os políticos são eleitos e esquecem daqueles que os elegeram e vão lembrar nas próximas eleições. A minha proposta de atuação é trabalhar utilizando as redes sociais, assim como você está me vendo na internet. Por que a gente não faz as perguntas para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram, mas que acreditam na proposta de renovação e de mudança da política? Quais são as leis, quais são as ideias que devem ser aprovadas ou não, votadas a favor? E hoje o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, fica esperando a pressão da população nas manifestações ou nos eventos e aí toma suas decisões, se vai mais para lá ou mais para cá. Eu quero inverter essa lógica. Ao invés de esperar a pressão da população, é perguntar para a população. É trabalhar com votações online, com questionamentos nas redes sociais e ouvir todo mundo que é beneficiado ou tem as suas vidas prejudicadas pelas leis, o que a gente deveria fazer. Então eu tenho propostas de leis que estão aí propostas na minha história, no meu blog, nas minhas entrevistas, mas mais do que isso é fazer um mandato como senador que a gente ouça a população e utilize os instrumentos das redes sociais para tomar as decisões de acordo com o que a população está querendo. Aqueles que votaram em você participem do seu mandato, dando opiniões e auxiliando a sua tomada de decisão com o voto ou com as propostas de lei.